Olá, eu sou a Van e tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang finalmente, né? Depois de um tempão aí sem vídeo, mas ficamos descansando, 4 dias olhando pro mar, sem fazer quase nada. Bem, rolou uma trilhinha lá que eu nem queria muito, mas rolou. Mas estamos aqui, então, inspirados, descansadas pra retomar o conteúdo. E hoje eu quero então trazer aqui já uma reflexão a respeito do nosso processo de transformação que acontece ao longo da vida. Porque tudo aquilo que nós, ou a maioria das coisas, a maioria daquilo que fazemos, sentimos e pensamos, já existe dentro de nós de alguma forma. Então a gente fica num processo de repetição, de reprodução. Algo que foi aprendido, que foi vivenciado, então foi integrado na nossa subjetividade. E claro, essa subjetividade, ela vai ser construída até o final da nossa vida. Isso é uma coisa que eu acredito. Então, essa ideia, né, da transformação, que vai de um ponto A a um ponto B e aí acabou, tem um fim, ela é linear. Eu não vejo isso acontecer, eu não acredito que seja dessa forma, porque a vida ela é cíclica. Então a gente, o tempo inteiro, por meio de novas experiências, por meio de encontros que são gerados no decorrer da vida, cada uma dessas atividades, dessas experiências, vai construindo também essa subjetividade, vai desconstruindo, vai trazendo muitas vezes respostas a respeito de quem nós somos. Então, nunca tem um fim. Até o final da nossa vida, a gente tá ainda se formando, sabe? Como quem nós somos de fato. Então, mesmo sem perceber, porque nem sempre a gente tem tanta clareza assim, porque a gente fica muito num automático da vida, aquelas experiências, aquelas atividades, aqueles encontros, as rupturas, as perdas, as angústias, as alegrias, as felicidades, tudo isso, de uma certa forma, vai nos modificando e nos construindo. Até pela experiência da própria morte, né? Então a gente vê aí os relatos das pessoas que lá no leito de morte, nos momentos finais, para falar, meu, tem um insight, tem uma ideia nova, tipo, se transforma ali de uma certa forma. Então, nunca tem fim, percebe? Nem nesse momento. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito difícil de conceber e até de aceitar nesse processo todo, é que a gente não consegue prever o que vai ser essa transformação, o que vai acontecer depois que a experiência acabar. Depois que aquele encontro se diluir. Mesmo se nós tivermos uma ideia, uma vaga, né, sei lá, hipótese, um protótipo, com base até nas experiências passadas, a gente só vai saber o que a gente vai ser depois daquela experiência quando a gente estiver nela, quando a gente tiver passado por ela. Ou seja, lidamos o tempo inteiro com um não saber. E isso pode ser angustiante. Pode não. É. Principalmente quando crescemos e aprendemos que esse controle, ele é o significado, ele é o ideal dentro de uma vida perfeita. Porque significa equilíbrio, né? Muitas pessoas falam, eu quero controlar as minhas emoções, controle das emoções, como se isso fosse equilíbrio, como se isso fosse o ideal. Então, quando eu escuto isso, eu falo, não, nada de controle. A gente precisa lidar, a gente precisa mergulhar, transitar, dançar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com essas experiências de um lugar, a partir de um lugar de não saber. Mesmo porque muitas e muitas vezes, até por querer esse controle, essas certezas, essas verdades absolutas, meu amor, por isso muitas vezes a gente acaba carregando aquilo que está na nossa bagagem dentro desse processo de repetição e não soltamos, não nos colocamos diante de situações que de fato podem nos transformar. Então a gente precisa também se permitir essas transformações a partir desse lugar de não saber. Porque quando ficamos presas nesse lugar, nesse discurso, nessa verdade, naquilo que já foi, né, tipo na experiência passada, repetimos e então ignoramos o novo, novas ideias, novas sensações que podem surgir desses encontros e dessas experiências. Então a gente vai ignorar pensamentos, reprimir sensações e sentimentos por julgá-los inadequados. E pior, né? Quando a gente julga aquele sentimento que tá ali como inadequado, nós estamos, de certa forma, nos colocando também nesse lugar de inadequados se estivermos fora daquele padrão, daquela linha que já está pré-estabelecida. Então, no final das contas, nós temos medo do descontrole disso tudo. Medo de perder aquilo que construímos como verdade e certeza. Achamos que vamos deixar de existir se não continuarmos a ser quem achamos que somos e quem fomos a vida inteira. Ficamos presos a uma identidade. Então, tem uma rigidez muito cruel nisso tudo, você percebe?
Então, no fluxo, né, das atividades, das tarefas, das buscas, das realizações, das metas, objetivos, planos, a incessante busca por um resultado que, de repente, quando vem, a gente nem consegue medir, a gente nem consegue entender. Porque o que é esse resultado? Como que a gente vai medir? Como a gente vai saber quando ele chega? Se a gente não tá prestando atenção, sabe, nisso, e sim, né, enfim, dentro de uma ideia, em algo que tá ali, encruado, né, enrustido dentro da gente. E nisso a gente acaba se perdendo. Por medo de se perder, a gente se perde. Por medo de deixar de ser, nós não somos. Por medo do descontrole, passamos a ser controlados e reprimidos por nós mesmos e pelas verdades que a gente mesmo reproduz. Claro, tudo isso é intensificado e talvez até construído porque existe uma repressão externa. Existe uma cultura que nos reprime e aí a gente acaba internalizando isso aqui dentro. Então não é culpa do indivíduo. Na verdade não existe culpado, é só pra gente entender aqui como que tudo isso funciona. Para então criar novas possibilidades, para pensar em uma nova forma de existência. Então, saber a hora de parar, de pausar, de recomeçar, de mudar a rota quando necessário, voltar 2 casas se assim for o melhor dentro daquela situação. Isso não significa fracasso, não significa que eu voltei para trás, não deu, não consegui, porque existe, né, todo esse julgamento por trás. Não é algo tão natural assim. Aliás, é muito difícil a gente chamar algo de natural quando a gente tem contato com a cultura. Então são pouquíssimas as coisas que existem hoje na nossa vida que são naturais. A gente pode falar isso meio que num senso comum, é mais natural, é mais essencial, é uma coisa de retornar para a base, mas essa ideia também precisa ser desenvolvida. Talvez a gente faça um vídeo sobre isso. Estou estudando um pouquinho sobre a ideia do ciborgue, né, e tudo mais, e como que a gente usa esses protótipos e a partir de usar esses protótipos, usar o celular aqui, a gente já não é mais natural. Já tem algo que entra ali como uma extensão e que é uma máquina, e que é um recurso, é uma ferramenta. Então, não existe nada de natural que a gente viva hoje dentro dessa cultura. Ou seja, fazer esse movimento também não é natural. A gente vai ter que, na verdade, se colocar nesse lugar, se colocar à disposição dessa transformação, dessa escuta, dessa construção por meio de uma desconstrução. Então a ideia aqui, o que eu quero trazer para você, e que é muito importante, que é refletir sobre tudo isso. Para que você crie um espaço de questionamento, de crítica, a respeito das verdades que você mesmo conta para você mesmo, e de onde isso vem, onde essas verdades elas foram construídas, então onde esse comportamento que você tem, que você repete a vida inteira, foi aprendido, como você absorveu, como você se constituiu até chegar onde você está hoje. Mesmo porque todas essas verdades, tudo isso que parece muito sólido, com muita certeza, que parte de um lugar de saber, de propriedade, de identidade, nem sempre vai trazer os benefícios ou os ganhos que você acha que traz. Olha bem, olha de novo, repete a olhada, entende, integra, questiona, perceba, sem culpa, sem julgamento. O objetivo aqui não é falar, não é você ficar se martirizando, eu deveria ter feito, não é esse o objetivo. Ou então me ensinaram, a culpa é do outro. Não tem culpa nenhuma, com muita amorosidade, com muito acolhimento, sempre desse lugar de entender que você sempre fez aquilo que você pôde fazer, que o outro também sempre faz aquilo que ele pode fazer. A gente dá aquilo que a gente tem. Então, numa tentativa de ser você, de ter uma vida tranquila, de ter uma vida feliz, muitas vezes você se colocou numa enrascada e tá tudo certo, porque todo mundo faz isso. E a vida significa muitas vezes a gente desconstruir isso. É isso também a vida, no final das contas. Sem também a ilusão de que somente a partir por meio da consciência de então descobri, já sei, vem uma transformação. Não existe milagre, não existe mito, não existe solução milagrosa, existe um processo. E esse processo que também se dá a partir dessas novas experiências e do como você se coloca diante dessas experiências. Porque se você estiver super fechado, fechada, falar, não quero aprender nada porque eu já tenho a minha verdade, essa experiência ela vai transformar muito pouco. Ou então ela vai fazer mais do mesmo. Ela vai talvez reforçar
aquilo que você já tem. Agora, se você estiver ali de fato aberto, aberta, a partir desse lugar de não saber e suportar esse não saber, você talvez consiga sentir essas transformações e construir uma subjetividade de uma forma muito mais leve, muito mais livre. Porque no final das contas a gente não tem tanto poder a respeito dentro da nossa transformação como a gente acha, ou a gente gostaria, né? E na real, a gente nem precisa ter todo esse controle, já que é a partir da entrega para a experiência ou as experiências que a nossa existência ela proporciona, é que tudo isso se dá. Não precisamos saber tudo o que vai acontecer antes de acontecer, pois é a partir do não saber que então podemos aprender. Se a gente já sabe, a gente não aprende. É ali que a gente se transforma, então se permite ser o que vier a ser, em remissão às escrituras, às verdades morais e tudo que, de certa forma, nos coloca em um lugar estático na vida. Nessa mesma vida que clama, que pede por movimento. Então é isso que eu queria trazer. Coloca aqui o que você achou, compartilha esse vídeo para quem você acha que precisa escutar. E é isso, voltamos. Espero que tenha curtido. Um beijo e até a próxima semana.